Então, gente, shalom, shalom a todos, boa noite. Estamos iniciando então nossa aula de hoje. Agora sim. Então, gente, shalom, shalom a todos, boa noite. Estamos iniciando então nossa aula de hoje. Hoje estamos entrando na aula de número 15 da disciplina Avodar 1. Isso, aula de número 15. Na verdade, eu ia dividir essa aula número 15 em duas partes. Na parte 1 e na parte 2. Mas eu vou ficar só apenas com a aula de forma integral, ou seja, uma única parte, tá? Então, quando eu coloquei parte 1, porque eu estava pensando em dividir ela em duas partes, porque é um assunto bem grande mesmo, bem puxado mesmo, né? Mas é um assunto essencial. Por quê? Porque nós vamos entrar agora naquela ramificação que, na época dos tribunais, realmente ocorreria a pena capital. Isso, por quê? Qual é o critério do Maimônides? O critério do Maimônides é tudo aquilo que traria um julgamento pelo tribunal para o judeu, traria também para o não judeu, correto? Não é esse o critério do Maimônides? Então, esse critério é aplicado nessa ocorrência que nós temos aqui, na ramificação de número 15. Por quê? A ramificação de número 15, ela vai proibir exatamente, de fato, aquilo que é uma transgressão capital, tá? Da lei de não praticar idolatria. Qual é essa transgressão capital? O culto idólatra, ou seja, praticar um culto idólatra. E aí nós vamos ver que tem duas questões principais nessa proibição de praticar o culto idólatra. Praticar nas quatro formas padrão pelo qual Hashem era adorado no templo sagrado, ou seja, pegar essas práticas que somente pode ser feita para Hashem e dedicar isso para o ídolo. E o segundo, praticar de forma como aquela idolatria ela se relaciona com as suas regras, ou seja, cada idolatria tem uma forma de cultuar diferente os seus deuses, né? Então, logicamente, essas idolatrias, se você adora esses ídolos da forma que eles são cultuados nessas divindades, estaria, consequentemente, praticando esse tipo de avodah. Bem, então vamos entrar nessa aula de hoje, da qual nós estaremos abordando esses tópicos aqui principais, ok? Então, essa é a 15ª ramificação. Qual é a 15ª ramificação? É que nós, os descendentes de Noé, nós somos proibidos de realizar, né? Nós somos proibidos, então, de realizar qualquer discurso de qual se segue, ou seja, a propaganda do domínio de alguma divindade, ou glorificação, ou dotação de qualquer significado com qualquer culto. Por exemplo, assumir o domínio de algum ídolo em palavras, dizer, você é meu Deus, ou dizer, por exemplo, como é bonito retratar o ídolo, ou servir aquele ídolo e coisas do gênero, né? Então essa proibição ela vai incluir esses detalhes. Vai ser proibido você fazer o discurso em honra a qualquer ídolo. Quando eu falo discurso, seja ele rezar, seja ele cultuar, seja ele louvar, seja ele reconhecer, ou seja ele você dizer que aquele ídolo, por exemplo, é seu senhor, seria uma transgressão capital, como também servir aquele ídolo, cultuar ele, entendeu? Fazer algum trabalho para aquele ídolo, adorar ele, seria também uma transgressão capital. Então daqui nós temos a seguinte regra, que nós não devemos adorar qualquer Deus falso de qualquer uma das quatro formas padrão. Quais são elas, essas quatro formas padrão? São as quatro formas que Hashem ele era adorado no templo sagrado. Quais são elas? Primeiro, curvando-se, fazendo oferta de sacrifício, queimando incenso ou derramando libação. E derramando libação tanto pode ser com vinho ou com água. O que é uma libação? A pessoa tinha um altar, né? E, então ele ia, por exemplo, pegava um pouco de vinho e derramava sobre o altar em honra àquele ídolo. Isso daqui é algo proibido, tá? É algo proibido para qualquer tipo de idolatria.
em relação, porque é um culto idólatra, né? Então, esses 4 tipos de ritos, eles estavam envolvidos diretamente no templo sagrado e Hashem era adorado com essas formas. Então, são formas padrão. São formas que somente podem ser usadas para Hashem. Não pode ser usadas para nenhum tipo de idolatria. Logo, uma pessoa que se prostra para um ídolo, uma pessoa que se curva para um ídolo, uma pessoa que faz suas preces para um ídolo, uma pessoa, por exemplo, que canta músicas para um ídolo, uma pessoa, por exemplo, que uma pessoa que sacrifica para o ídolo, oferece algum tipo de sacrifício, uma pessoa que queima incenso para um ídolo, uma pessoa, por exemplo, que apresenta uma libação para um ídolo, então estaria envolvido diretamente com essa proibição aqui dessa prática idólatra. Entenderam? Agora, essa é a primeira parte. Existe a segunda parte. Na segunda parte dessa ramificação aqui, é proibido você fazer qualquer tipo de culto, qualquer tipo de serviço para um ídolo, tá? Na forma com aquele ídolo é adorado. Por exemplo, algumas religiões, eles têm a forma de iniciação naquela região através de uma cerimônia com água, imergindo as pessoas na água. Outros eles salpicam água sobre as pessoas, né? Outras cerimônias têm cerimônia de comemorar certo dia da semana, se reúne todo mundo e come pão, bebe vinho ali, como uma cerimônia em homenagem à divindade dele que morreu, tal, ou em homenagem a isso, como lembrança disso, né? Isso é o quê? É um tipo de rito de idolatria. Algumas outras religiões, elas cultuam as suas idolatrias fazendo um incenso diante de uma imagem, de uma estátua. Algumas outras, por exemplo, eles fazem outros tipos de idolatria, como, por exemplo, de uma maneira, digamos assim, de uma maneira deplorável. Por exemplo, o ídolo Baal Peor, ele era adorado com os seguidores dele defecando, eles defecavam. O ídolo Shamash, por exemplo, um ídolo cananita, ele era adorado em contato, as pessoas iam ter relações promíscuas com as sacerdotisas no templo de Shamash. Entendeu? Era a forma como ele era adorado. Então, participar desse tipo de culto seria a idolatria. Outro exemplo, por exemplo, que se tem, existia um ídolo chamado Márcules. Esse ídolo chamado Márcules, ele era adorado de que forma? Jogando pedra no ídolo. Então, se jogava pedra em Márcules e ele era adorado daquela forma. São cerimônias próprias que cada idolatria tem. Não somente essas cerimônias, é proibido, então, cultuar e adorar qualquer ídolo na forma como aquela idolatria é adorada. A ideia é a seguinte, é proibido participar de qualquer tipo de culto de idolatria, tá? Só para a gente abreviar isso, resumir isso de uma forma que vocês entendam bem, é proibido participar de qualquer forma de culto idólatra. Essa seria a ideia principal, ok? Aquele, então, que praticasse algum tipo de culto idólatra dessa forma, ele seria o quê? Ele receberia, na época dos tribunais, a pena realmente capital. E seria feita por decapitação. Hoje em dia, é apenas pelas mãos dos céus, ou seja, é uma transgressão que a pessoa comete, entendeu? É uma transgressão não simples, é uma transgressão grave, e somente a Techuvá ela pode remover essa transgressão. Ou seja, somente o seu arrependimento, somente a conexão com Deus, somente a reconexão com Deus, você consegue realmente solucionar os danos causados desse tipo de transgressão da qual nós estamos aqui falando. Então, nós estamos aqui hoje com José Carlos Garcia Santos, o Marlon Mendel, o Elaido Silva e também a Valdeli Lima. Estão aqui conosco, nos prestigiando e acompanhando a nossa aula. Bem, isso tudo que eu falei aqui é muito importante, mas vamos ver como que isso está nas fontes. Primeira coisa, existe uma regra geral. Qual que é a regra geral? A regra geral se encontra lá em Likut Melahim, capítulo 9, lá número 2, onde o Maimônides vai dizer que um descendente de Noé,
que adora deuses falsos, ele é responsável desde que os adore de uma maneira aceitável. Ou seja, o que é uma maneira aceitável? Ou pelas 4 formas padrão, tá? Ou pela forma como aquele ídolo é cultuado naquela religião. Entendeu? Seria isso. Então, a proibição aqui é cultuar um ídolo, seria isso. Cultuar um ídolo traria a punição, traria realmente a responsabilidade aqui. Então, o Maimônides vai continuar. Ele vai dizer que um descendente de Noé seria executado por todo tipo de adoração que um tribunal judaico consideraria digno de pena capital. No entanto, um descendente de Noé não seria executado por um tipo de adoração estrangeira que um tribunal não consideraria digno de punição para um judeu. Ou seja, aquilo que traria a pena capital para o judeu também traria capital para o não-judeu. Aquilo que não traria pena capital para o judeu, não traria pena capital para o não-judeu. Por exemplo, existem algumas penas que os judeus receberiam pena de açoites, entendeu? Ele não seria executado por isso. Então, isso não traria também uma pena capital para o não-judeu em relação a esse fato. No entanto, o Rambam ele deixa bem claro, olha só. No entanto, um descendente de Noé não é executado por um tipo de adoração que não traria, não consideraria digno de pena capital para um judeu. No entanto, embora um descendente de Noé não seja executado por essas formas de adoração, ele é proibido de se envolver em todas elas. Então, a regra é aquilo que é idolatria para o judeu, também idolatria para o não-judeu. Legal. Então, essa é a regra primária, a regra sumária de verdade. Bem, o Tratado de Sanhedrin, página 60b, ele vai dizer o seguinte, que uma pessoa, na época dos tribunais, ela seria condenada à pena capital somente pelas formas padrão ou uma forma habitual de adoração. Então, é aquilo que o Rambam está falando. Aí a gente pergunta, mas de onde o Rambam ele tirou isso? Né? O Rambam, na verdade, ele tirou isso exatamente desse ponto aqui que nós estamos vendo. Olha só, olha o que o Tratado de Sanhedrin, página 60b, vai dizer. Que aquele que adora ídolos é condenado à pena capital. Isso inclui aquele que adora um ídolo, aquele que mata um animal como uma oferenda idólatra, aquele que queima incenso como uma oferenda idólatra, aquele que derrama uma libação em uma adoração a ídolos, aquele que se curva a um ídolo, aquele que declara que aceita um ídolo sobre si mesmo como um Deus, e aquele que diz a um ídolo, você é meu Deus. Mas com relação a alguém que abraça um ídolo, ou alguém que beija, ou alguém que o limpa, ou alguém que borrifa a água diante dele, ou alguém que o lava, ou alguém que o esfrega com óleo, ou alguém que o veste, ou alguém que calça seus sapatos nele, ele transgride uma proibição, mas não é passível de pena de morte. Então, como eu falei para vocês, existem punições que trariam uma pena capital e punições que não trariam uma pena capital, mas pelas mãos dos céus trariam a pena capital. Aliás, trariam uma punição pelas mãos dos céus, não a pena capital para o tribunal. E aí continua, com relação a alguém que faz um voto em nome de um ídolo e alguém que afirma sua declaração por um juramento em seu nome, ele transgride uma proibição. Aquele que defeca diante do ídolo conhecido como Baal Peor está sujeito a receber a pena capital, mesmo que defecar seja um ato degradante, pois essa é a forma de adoração. Da mesma forma, aquele que joga uma pedra em Mercúrio está sujeito a receber a pena capital, pois essa é a sua forma de adoração. Então, o que o Tratado de Sanhedrin está decretando aqui? Aquilo que o Maimônides falou ali em cima. Olha só, traria uma pena capital para o não-judeu, aquilo que traria uma pena capital para o judeu. O que traria uma pena capital para o judeu? Traria se ele prestasse culto ao ídolo nas 4 formas padrão, que a Shem era prestado culto a ele no templo sagrado, ou então na forma de adoração daquele ídolo, entendeu? Na forma de adoração daquele ídolo, daquela idolatria. Então, isso traria. Tá. O Tratado de Sanhedrin, então, ele está interpretando isso de onde?
Ele está interpretando das partes que nós vamos encontrar na própria Torá. Torá, Êxodo capítulo 22, versículo 19. Não sacrificar aos outros deuses. Aquele que mata, sacrifica aos deuses, será destruído. Isso é permitido somente ao Eterno. É o que diz ali, Êxodo 22, 19. O que vai dizer Deuteronômio 17, versículo 3? Aquele que se curva é culpado. Ou seja, ele irá e servirá outros deuses dos outros e se prostrará diante deles, ou ao sol, ou à lua, ou qualquer exército do céu, que inclui anjos, o que eu não ordenei. Então, adorar qualquer forma, tá, é proibido. Mesmo que se adore anjos, é proibido, tá? É totalmente proibido. Qualquer adoração. Quando falo não cultuar ídolos, quando falamos não cultuar ídolos, isso vai envolver qualquer forma de culto, tá? Qualquer forma de culto existente das idolatrias e também qualquer culto a forças da natureza. Adorar o sol, adorar a lua, adorar os astros, entraria também dentro dessa proibição aqui. E adorar, inclusive, qualquer tipo de criatura, mesmo anjos, também seria proibido. Somente Hashem tem o direito de ser adorado. Vamos lá. E as formas padrões exclusivas para o Eterno são quais? Êxodo 22, 19. Aquele que abater um sacrifício aos deuses será destruído, isso permitido somente ao Eterno. Ou seja, abater um sacrifício é algo que só pode ser usado para Deus. Êxodo 20, versículo 3 até o versículo 5. Não haverá para você outros deuses, não te curvará diante deles, nem o servirás. Então, se curvar para um ídolo é considerado um tipo de forma padrão. Entendeu? Servir um ídolo, que indica você levar incenso, por exemplo, ou apresentar uma libação, também é proibido, totalmente proibido. Avodat Kohavim, capítulo 6, alahá número 8. Vai dizer o seguinte, que em contraste, alguém que se prostra de uma falsa divindade deve ser sentenciado à pena capital até a morte, que estenda ou não as mãos ou os pés, assim que ele enterra o rosto no chão responsável. Então, aqui é o seguinte, a gravidade ela é codificada de que forma? De acordo com a semelhança do ato. Ou seja, por exemplo, o que constituiria de verdade uma punição? Se o tipo de rito em adoração ele for bem semelhante ao tipo de rito de adoração que era feito para Hashem no templo. Como que as pessoas adoravam Hashem no templo? Lá poderia se prostrar no templo, entendeu? Lá no templo, então, poderia se prostrar. O único lugar que se poderia se prostrar. Então, lá, esse tipo de reverência levava o rosto em terra até o chão ou se ajoelhava. Pela essa forma, feita para um ídolo, é totalmente proibida. Proibido ajoelhar, se prostrar, é considerado idolatria. Tá bom? Tratado Avodat Zará, página 51a. Alguém é responsável, mesmo no caso de um rito que meramente se assemelha ao abate de um animal, por exemplo, abater um gafanhoto ou quebrar um pedaço de pau. Então, a ideia de você sacrificar para um ídolo, ela é uma ideia que ela não está lidando somente com animais de sangue quente, entendeu? Ou qualquer outro tipo de animal, digamos assim, de um maior tamanho. Mas qualquer tipo de algo que você fala, olha, estou prestando em culto para o ídolo. Quebrou um pedaço de pau ali. É como quebrar um vegetal. É como se estiver sacrificando um vegetal. Entendeu? Para o ídolo. É proibido. Totalmente proibido. A pessoa, por exemplo, ela faria de alguma forma, apresentaria um gafanhoto, né? Um animal pequenininho. Oferecer um inseto para um ídolo. Já é considerado oferecer sacrifício. Mesmo que se ofereça um inseto para o ídolo. Então, o tamanho daquilo que se oferece em sacrifício, o tamanho daquilo, entendeu? Por menor que seja, já é considerado um sacrifício para um ídolo. Tratado Rulim, página 40a. Com relação a alguém que mata por causa de montanhas, colinas, rios, deserto, sol, a lua, estrelas, constelações, Miguel, o grande anjo ministrador, ou mesmo por causa de um pequeno verme,
essas são oferendas aos mortos, das quais o benefício é proibido. Então, daqui a gente vê que é proibido cultuar, sacrificar, né, apresentar qualquer tipo de reverência a qualquer criatura ou parte da criação. Seja isso astros, seja isso por si só a própria natureza, seja isso até mesmo os anjos, Qualquer tipo de culto a qualquer um desses seres das criações e não a Deus é considerado uma falha grave desse tipo da proibição de culto idólatra. Tratado Avodazará, aliás, Levítico capítulo 17, versículo 7. E que não ofereça mais seus sacrifícios aos demônios. Então, essa proibição envolve também seres sobrenaturais, ou seja, mesmo que a pessoa esteja sacrificando, não a uma divindade. Vai falar, mas eu não estou sacrificando a divindade. Eu estou sacrificando isso para o espírito tal, ou então para de repente, alguma força oculta, alguma força demoníaca ou algo assim, também é considerado como uma parte de idolatria. É um culto idólatra. Tratado Avodazará, página 51a. Também é proibido qualquer oferta vegetal que não seja somente ao Criador. Está aqui. É responsável mesmo no caso de um rito que meramente se assemelha ao abate de um animal, por exemplo, quebrar um pedaço de pau. O Código Divino, na parte 2, na página 155, no capítulo 3, Alahá 16, vai dizer que jogar algo que se quebra e respinga por causa da adoração de ídolos está incluído na proibição geral de derramar uma libação, porque é semelhante ao derramamento de sangue no altar do templo sagrado. E isso se aplica a todos os líquidos, como sangue, vinho, óleo, água, mel, suco de frutas, as coisas como farinha, que se espalham quando são jogadas. Se uma pessoa joga algo por causa da adoração de ídolos, que é sólido e não se estilhaça, como uma pedra ou graveto, isso não é semelhante a derramar uma libação. Então ele não é responsável por um pecado capital, a menos que essa seja a maneira tradicional de servir o ídolo. Então, o que o Código Divino está dizendo aqui? Aqui é o seguinte, você vai e oferece algo para um ídolo, para a idolatria. Tá. Como que configuraria que você realmente praticou um ato de transgressão capital, por exemplo, em consideração como um sacrifício? Se você jogou algo e aquilo quebrou, mas se você jogou algo em honra ao ídolo, entendeu? E aquilo até mesmo veio se quebrar, é considerado também como se fosse um sacrifício. Eu joguei água, é considerado sacrifício. Jogou sangue, é considerado sacrifício. Jogou vinho para o ídolo, é considerado sacrifício. Então, qualquer forma que seja, né, dessa maneira, e aquilo se derrame, ou se estilhasse, ou se esparrame, né, é como se estivesse fazendo uma doação para o ídolo, proibido totalmente. Rambam, Avodat Kohavim, capítulo 3, Alahá número 4, ele vai dizer que é proibido servir um ídolo, mesmo de uma forma que pareça desonrosa. Sim, aquele que serve a um ídolo, à sua maneira, mesmo que seja em desgraça, é responsável, uma vez que este é o serviço tradicional, ele é responsável por um pecado capital. Então aqui, como eu falei para vocês, existem alguns tipos de cultos a idolatria que são ritos assim, digamos assim, ritos dos piores possíveis. Por exemplo, o culto a Baal Peor se fazia de que forma? De uma forma degradante, fazendo fezes no local. Isso é considerado uma idolatria? Sim. Por quê? Porque o ídolo Baal Peor era cultuado dessa forma. Então, ainda que seja uma maneira degradante de se prestar culto, ainda que seja uma maneira que as pessoas vão dizer, olha, esse tipo de culto aqui, nem parece que seja um culto de verdade, isso é uma coisa que ninguém, por exemplo, presta atenção, ou algo
algo que nem chama atenção, algo bem degradante. É considerado idolatria? Também é considerado idolatria, porque aquele tipo de ídolo é adorado dessa forma. Shulchan Yoredeia, 139.3. Como podemos distinguir os holocaustos dos objetos destinados ao embelezamento da adoração? Tudo que não foi oferecido em sacrifício, por exemplo, velas, tecidos preciosos, etc., é colocado na categoria de enfeites. Todos os alimentos oferecidos em sacrifício no altar, como carne, óleo, água, sal, são considerados holocaustos. No entanto, as substâncias que normalmente não são oferecidas aos ídolos permanecem permitidas até que a cerimônia da oferenda seja concluída. Assim que ela for concluída, esses objetos então são proibidos. Então, é considerado uma libação, tá? Não somente sobre a doação de água e vinho sobre o altar, mas também aquilo que parece com derramamento de água e vinho. Por exemplo, quando você conclui que algum tipo de alimento é oferecido para o sacrifício, em sacrifício no altar, ou carne, ou um óleo, sal, por exemplo, ele também entra na categoria, então, de holocaustos. Então, isso também constitui uma transgressão. O Dr. Mostivane, Código Divino, página 855, ele vai dizer que se alguém faz uma oferenda a um demônio e por meio disso o aceita como um Deus, mesmo que sua intenção final seja conectar-se com ele e forçá-lo a fazer sua vontade, comete adoração de ídolos e é responsável por um pecado capital. Mas se ele fez isso com o propósito de fazer magia e não aceitou como um Deus por meio de sua oferta, ainda é proibido, mas não é responsabilidade pela adoração de ídolos. Como eu falei para vocês, o que levaria a pena capital? Aquilo que for considerado um tipo de culto ao ídolo em si. Isso tem mesmo em relação ao demônio, porque existem algumas pessoas que entram em contato com os Sindalit, né, o pessoal chama de demônio, eles entram em contato com esses seres para tentar canalizar a força dele. Alguns prestam culto mesmo, adoração, outros somente canaliza. A ideia é que aquele que prestou culto é digno de pena capital mesmo, entendeu? Mas aquele que, por exemplo, só canalizou essa força, tá? Ele só canalizou aquela força, ele não seria sentenciado na época dos tribunais para uma pena capital. No entanto, o ato que ele está cometendo é punível pelas mãos dos céus. É considerado uma transgressão, mas não uma transgressão que levaria a uma pena capital. Então, o que levaria a uma pena capital? Um tipo de culto mesmo, qualquer tipo de culto, né, em si. A troca de energia, a recepção, receber, ainda que é proibido, não levaria a uma pena capital. O Rambam, Avodat Kohavim, capítulo 3, alahá número 4, ele vai dizer o seguinte, que uma pessoa que aceita qualquer um dos vários deuses falsos como uma divindade é passível de punição. Mesmo aquele que levantou um tijolo e disse, você é meu Deus, ou algo parecido, é responsável mesmo que ele tenha se retratado de suas declarações no meio do discurso. Ele fala depois, este não é o meu Deus. A sua retratação não é significativa e ele deve ser condenado. Então, como eu disse, a pessoa assumir que um ídolo é dono dela, que um ídolo é senhor dela, que um ídolo é salvador dela. Aquela pessoa, por exemplo, que diz o seguinte, eu aceito esse ídolo como meu senhor e salvador. Ela comete o ato de idolatria que é considerado capital, que é a aceitação, a declaração, a verbalização. Esse tipo de verbalização traria, na época dos tribunais, uma pena capital. Hoje nós sabemos que não tem tribunais, 7 leis, logicamente. Então isso traria o quê? Isso traria uma pena capital? Não, basicamente, não traria uma pena capital hoje, a gente sabe que não tem tribunais, mas uma pena capital pelas mãos do céu, sim, traria.
É claro, gente, quando a gente fala pena capital pelas mãos dos céus, é claro que a pessoa pode se arrepender e mudar essa situação, né? A pessoa, às vezes, está na idolatria, está fazendo isso, está praticando esse tipo de culto de idólatras que nós estamos vendo aqui. No entanto, se ela se levanta disso e tenta mudar de vida, é claro que Hashem, ele perdoa. Isaías 44, versículo 17. Então, do resto, faz um Deus ou uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és meu Deus. Então, é que Isaías, a gente traz essa fonte do Isaías, porque que é para mostrar que é proibido se você dirigir qualquer oração a um ídolo, tá? É considerado um crime capital. Então, qualquer tipo de verbalização, não somente culto, adoração, se prostrar, não somente oferecer sacrifício, não somente, por exemplo, oferecer um incenso ou fazer uma libação, mas o ato de você rezar para um ídolo, de você orar para um ídolo, né? Quando eu falo ídolo, entenda, qualquer força e poder que não seja Hashem. É qualquer força e poder que não seja Hashem? Então é um ídolo. Então é proibido rezar ou orar para qualquer outra força e poder que não seja Hashem. Avodat Kohavim, capítulo 1, alahá número 1. Após conceber essa noção, começaram a construir templos para as estrelas e a oferecer sacrifícios a elas. Elas eram louvadas e glorificadas com palavras e se prostravam diante delas, porque ao fazer isso acreditavam estar cumprindo a vontade de Deus. Essa era a essência da adoração de deuses falsos. Então daqui a gente vê mais um tipo de transgressão em relação ao culto idólatra, que é louvar um ídolo, tá? É proibido louvar um ídolo, cantar músicas para um ídolo, com músicas bonitas, elogiando aquele ídolo e falando bonito sobre aquele ídolo, é considerado uma transgressão grave, tá? Considerado uma transgressão grave. O louvor, o reconhecimento, as palavras bonitas, as canções, elas têm que ser destinadas a quem? Somente a Hashem. E ninguém mais além de Hashem. Logo que a pessoa faz um ato desse, se conectando e oferecendo essas belas canções para o ídolo, ele está apresentando uma forma de reconhecimento, de devoção. É um culto ao ídolo. Então, é totalmente proibido também. Tratado Shabbat, página 72b. Aquele que se curva diante do ídolo, mesmo não a aceitando como uma divindade, é responsável por um pecado capital. Parece que curvar-se em si é aceitar a divindade do ídolo, como se a pessoa dissesse: você é meu Deus. A maioria das opiniões sustenta que não importa qual seja a intenção ao se curvar para o ídolo. Isso torna a pessoa responsável por um pecado capital. Então, se curvar sob qualquer perspectiva é proibido. Às vezes a pessoa fala o seguinte: mas o que eu faço não é uma adoração, é reverência. É somente um tipo de reverência, mas se ajoelhou, se prostrou diante do ídolo, é considerado como se fosse idolatria. Tá? Dr. Moshe Weiner, o Código Divino, página 160. É proibido se curvar-se diante de uma pessoa que se faz de Deus. Assim como para qualquer outro ídolo, se alguém se curva à pessoa apenas por medo ou honra e não aceita como divindade, está isento de punição. Então existe uma proibição. A proibição que, se de repente aparece uma pessoa falando que ela é uma divindade, e essa pessoa fala: olha, eu sou uma divindade, eu sou uma pessoa que deve ser adorada, né? E vocês têm que me cultuar. Quem não me cultuar está em desobediência e pode receber isso de consequência. E aí a pessoa quer que você se ajoelhe diante dele. Se ajoelhe diante dele. Isso é considerado idolatria? É considerado idolatria. Salvo se a pessoa, por exemplo, ela tem uma autoridade nela. De repente aquela pessoa é uma autoridade, como um rei, e você se prostra em honra à autoridade do rei, mas não em adoração a ele. Salvo esses itens.
Mas do contrário, é considerado praticamente uma transgressão. Dr. Motivainer, Código Divino, página 161. Se alguém encontrar oficiais ou sacerdotes que tenham imagem de ídolos em suas roupas ou penduradas em uma corrente no pescoço, ou que carreguem um ídolo diante de si, é proibido curvar-se diante deles ou tirar o boné diante deles. Então, tirar o boné é uma forma de honra no mundo ocidental. Quando a gente vê alguém, vai lá e tira o boné ou tira o chapéu para alguém, né? Então é considerado honra. Agora, digamos que essa pessoa ela esteja com um amuleto de idolatria lá no pescoço dela. E naquele amuleto de idolatria tenha lá, de repente, um símbolo da divindade que ele segue. Quando você estiver se ajoelhando para a pessoa, na verdade, você está se ajoelhando para o amuleto que tem nele. E se você se ajoelha para o amuleto, você está reconhecendo aquilo como uma divindade. Por exemplo, isso aconteceu com Ramã. Por que Mordecai não se ajoelhava para Ramã? Já que se pode, diante de uma autoridade. Muitas pessoas se ajoelhavam para o rei Davi, porque era uma autoridade. Para o rei Salomão, porque era uma autoridade. Mas por que Mordecai não fez isso com Ramã? Porque Ramã tinha no pescoço pendurado uma estátua do ídolo dele. E se prostrar por Ramã seria se prostrar para esse ídolo. Então é exatamente por isso que ele não se prostrava. Legal. Então, doutor Motivainer, só para a gente terminar aqui, o Código Divino, página 161, Alahá 32, ele vai dizer que é proibido você abraçar, beijar um ídolo, varrer, limpar diante dele, lavá-lo, ungí-lo, vesti-lo, calçar sapatos, honrar por meios semelhantes, uma vez que essas coisas estão incluídas no serviço do ídolo. Mas, por isso, ele não é responsável por um pecado capital, uma vez que esta não é uma maneira de servir o ídolo, mas apenas uma maneira de decorar o ídolo, ou de honrá-lo. Então, a ideia seria o seguinte: isso daqui não é considerado um tipo de erro capital, porque não faz parte da adoração do ídolo. Mas a decoração que se presta a um ídolo traria ainda transgressão, não seria uma transgressão capital punida por um tribunal, mas seria pelas mãos dos céus. Então é proibido você honrar, vestir o ídolo, varrer diante dele, beijá-lo, abraçar o ídolo, isso todas são formas praticamente proibidas também de idolatria. Ou seja, a proibição de culto idólatra, na verdade, ela é mais que uma regra, sabe? Ela é a base do relacionamento do ser humano com Deus. Então, ao rejeitar toda a forma de idolatria, nós afirmamos que só existe um Deus. Que esse Deus é infinito, que esse Deus é indivisível, sem qualquer tipo de representação física ou intermediário. Então, nosso papel é restaurar esse tipo de conexão pura com o Eterno, rompendo todos os tipos de ilusões criadas pela idolatria, nas suas formas, tanto antigas quanto modernas. E isso exige conhecimento, exige integridade. Quando nós aprendemos os limites da idolatria e os seus disfarces sutis, nós fortalecemos nossa aliança com Deus de Israel, e participamos ativamente da redenção. Então, que sejamos guardiões da verdade, proclamando em nossas ações e palavras o Eterno é um e não há nada além dele. Vamos, então, estar abrindo para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, só digitar aí no chat no YouTube que eu estarei respondendo. São 19h53, tá? E até às 19h57 eu estarei respondendo as perguntas. Lembrando que eu passei mais uma atividade hoje para vocês. E depois, mais logo, eu vou passar mais uma, tá? Cada atividade que for postada, vocês têm 7 dias para poder estar respondendo. E com isso nós lançamos
a sua nota depois de 7 dias. Qualquer dúvida, obviamente, estou à disposição. E aquele que não entendeu muito bem pode também reassistir a aula depois, né? E todo esse conteúdo que foi dado. Alguém tem alguma dúvida? Tudo ok? Aqui a Valdeli está falando. Shalom, Moré. Aqui era católica e beijava ídolos. Beijar ídolos é uma forma de adoração, entendeu? De culto, de deferência. É proibido também. Então é proibido. Mas a partir do momento que a pessoa larga a idolatria e ela passa a cumprir as 7 leis universais, está caminhando em direção a Hashem, isso tudo fica para trás. Isso tudo é apagado. Hashem apaga o passado completamente. Assim foi, por exemplo, com Abraham. Abraham, ele foi criado numa família idólatra. A família de Abraham praticava idolatria. Só que Abraham, ele se libertou da idolatria. E quando ele se libertou da idolatria, ele largou aquela idolatria para trás. Ele abandonou a idolatria. A Torá depois vai dizer como se ele nunca tivesse cometido idolatria na vida. Então, isso acontece também conosco. Então, alguém, alguma dúvida? Tudo ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. E foi muito bom estar aqui com vocês. Amanhã estamos voltando ao nosso horário normal, 18 horas, tá? Amanhã vamos entrar na ramificação de número 16, ok? Amanhã, ramificação de número 16. Vamos estar aqui novamente trazendo mais uma aula com as fontes aprofundadas da forma como estamos fazendo já há algum tempo. Então, que a Hashem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Até amanhã. Shalom, shalom a todos.